ó, tá gravando. Tá gravando já, rapaz. Tá gravando. Bora então. O gato comeu, o gato comeu. Tô vendo a série do Romário aqui, mas vou dar uma pausa pra vir falar com vocês. Sextou, turma. Já é. Hoje é sexta-feira, já não é mais sexta-feira. Bora, vamos falar aqui, rapaz. Tem um corintiano aí que, por sinal, eu gosto dele. Acho ele muito coerente. Acho ele muito coerente nas falas. Ele pega firme, ele bate pesado. Quem critica muito o Corinthians, torcedor que critica, tudo. Bate pesado com a imprensa. Eu gosto dele, vou falar, acho que eu já falei dele em outros vídeos aqui. E ele, rapaz do céu, ele detonou o São Paulo e o São Paulo ganhou do Corinthians. Ele não gosta de perder pro São Paulo, não, velho. Ninguém gosta, né? Corintiano nenhum gosta de perder pro São Paulo e Palmeiras, como o São Paulo também. Mas deu uma discordada dele aqui, eu vou falar pra vocês aqui. Se inscreve, ativa o sininho, tá com o dedão no like. Compartilha o vídeo com todo mundo, deixe seu gostosinho, que é muito importante pro crescimento do canal. Tá com o dedão no like. Tá certo? Deixe seu gostosinho, que é muito importante pro crescimento do canal. Gato, meu WM camisa de time, pra você que tá afim de ter uma camisa de time, clica no link no comentário, WM camisa de time. Se não tiver no vídeo, mano, vai em outros vídeos, que às vezes eu esqueço de pôr. Mas você vai na WM camisa de time, vai na WM camisa de time. Nos outros vídeos tem os links, tem o link na descrição, tem o link nos comentários, mas eu vou pôr aqui também. WM Camisa de Time, você vai entrar no grupo do WhatsApp, lá vai ter o catálogo de todas as camisas que você mais gosta, melhor preço do mercado. Beleza? E a Solucred é onde você vai reformar, vai reconstruir o seu CPF. A Solucred vai limpar o seu nome. E você vai poder estar livre no mercado para comprar o carro que você quiser na Solucred. Primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Tá certo, mano? Vamos falar aí, repercutir um pouquinho durante a semana. Ganhar um clássico contra o Corinthians é sempre bom. Ganhar 2 vezes do Corinthians no final de semana é melhor ainda. Tá certo? E ontem eu vi um corte do Cacau Catalão. O canal dele tem um perfil que chama no Instagram, acho o Canal do Povo Escolhido. Ele, sem papas na língua, ele fala mesmo. Ele critica jornalista que fala mal. E ele tá certo. Bate de frente com o André Sanches e tudo mais. Eu lembro que viralizou um vídeo o ano passado dele nas eleições do Corinthians. Ele batendo de frente, confrontando o André Sanches, que roubou o Corinthians aí, tá certo? E ele, como todo corintiano, não gosta de perder pro São Paulo, tá certo? Os corintianos têm como Palmeiras, a maioria dos corintianos tem o Palmeiras como maior rival, beleza. O São Paulo tem como maior rival o Corinthians, beleza. A maioria dos corintianos tem o Palmeiras como maior rival, mas nenhum corintiano gosta de perder pro São Paulo. E ele não é diferente, cara. Aí ele falou aqui, ele falou que não tem medo nenhum de São Paulo, como o Neto também falou, né, tudo. Vou mostrar um vídeo pra você, depois tem um outro vídeo que ele falou, que daí, só que aí o vídeo é grande, vou mostrar só uma parte. Primeiro, escuta o que ele falou, mais sobre o jogo que o São Paulo venceu o Corinthians, daí ele falando, dando a entender que quer pegar o São Paulo na final e tudo mais. Se liga. A defesa tá um pouquinho mais atenta, um pouquinho mais bem posicionada. Peraí. Não tenho medo do São Paulo nos mata-matas, tá? Nenhum. Tô sendo sincero, tá? Acho que nós temos muito pra melhorar. Acho que o nosso time é melhor que o deles. E acho que a gente jogar com os caras mais pra frente, a gente passa. E a história tá do meu lado, né? Não adianta os caras ficar bravos aí. A história mostra que é bem provável, né? Vi coisas boas sim no Corinthians hoje. Se eu tivesse que fazer um resumo do jogo, eu diria que São Paulo começou o jogo melhor, mas sem chances claras de gol. O Corinthians botou a bola no chão, jogou bola, terminou o primeiro tempo jogando melhor que o São Paulo. Melhor chance do primeiro tempo foi nossa. O Corinthians fez um bom primeiro tempo, de time que sabe o que quer, que sabe o que faz com a bola, time que treina, que, enfim, um time que joga algo parecido com o futebol. Então a gente foi pro intervalo tranquilo. No segundo tempo, mal começa o segundo tempo, a gente entrega 2 gols pros caras, uma coisa assim irritante. O Corinthians ainda consegue fazer o 2-1, que era o nosso momento, vamos lá, agora vai, logo na sequência, toma o 3-1, uma coisa irritante, e o time morreu, tá? Mas, individualmente, o time do Corinthians muito mal, vários jogadores foram muito mal hoje. Apesar dos pesares, o goleiro do São Paulo foi dos melhores em campo, como vocês vão ver nos lances que eu vou falar, ou seja, eu acho que não é para arrancar os cabelos. Temos que melhorar muita coisa sim, mas faz parte. Clássico ainda, esse tipo de coisa acontece, não é o fim do mundo. E vou falar pra vocês, sinceramente, eu escrevi aqui, o time foi bem até entregar o jogo. Nos vemos nos mata-mata, tá? É isso, tá? É isso. Tem muita coisa pra melhorar? Tem muita coisa pra melhorar. Poderíamos ter tido um pouquinho mais de sorte hoje? Poderíamos. Poderíamos ir pro intervalo com 1-0? Poderíamos. Muda o jogo. Daria pra defesa estar um pouquinho mais atenta, um pouquinho mais bem posicionada, melhor trabalhada nas bolas paradas. Essa leitura que ele falou no jogo, eu concordo em tudo com ele. E foi desse jeito mesmo.
que o jogo, o São Paulo começou melhor, o Corinthians termina o primeiro tempo melhor, o Corinthians teve a chance de fazer o gol e o Rafael salvou na cabeçada do Kaká. Se o jogo termina 1 a 0 no primeiro tempo, poderia ser um jogo totalmente diferente. Aí o segundo tempo, o São Paulo amassou o Corinthians. E o gol do Lucas também foi importantíssimo, porque talvez ali poderia ser um empate do Corinthians e tudo mais. E o São Paulo logo em seguida faz o 3 a 1. Né? Acho também como ele que o Corinthians é muito bem treinado, tá bem treinado. O Corinthians, no mano a mano que a imprensa fez, o São Paulo ganhou. O São Paulo, o ano passado o Corinthians termina um time muito melhor que o São Paulo, mas esse ano com o Oscar, com o Wendel, agora o São Paulo tem lateral esquerdo, só falta o lateral direito, vão ver tudo. O time de São Paulo também é muito bom, o time titular do São Paulo. Talvez o Corinthians tenha um banco de reserva um pouco melhor, porque tem Coronado, Thales Magno, Martínez, né? O São Paulo tem mais a molecada, né? Mas concordo com ele em tudo que ele falou no clássico aí. E me parece que ele tá quente querendo pegar o São Paulo. Mas se eu jogar, eu acho que a final do Campeonato Paulista é São Paulo e Corinthians, tá certo? Quando ele fala que a história tá com ele, sim, porque o Corinthians tirou o São Paulo. O que o São Paulo é pelo Palmeiras no mata-mata, o Corinthians é com o São Paulo, tá certo, mano? Então, como por exemplo, vou ser sincero, eu prefiro muito mais pegar o Palmeiras no mata-mata que o Corinthians. Eu fico mais nervoso quando o São Paulo joga contra o Corinthians do que contra o Palmeiras. Tá certo? Eu vou falar por mim. Quando o São Paulo pega um Palmeiras no mata-mata, eu fico nervoso também. Fico nervoso. Mas quando o São Paulo pega o Corinthians, eu fico um pouco mais nervoso. Tá certo? É isso. Não sei porque acho que pelo histórico não é sempre assim. O histórico do confronto, né? É história, tá certo? Mas acontece fases. Por exemplo, o São Paulo agora tá numa fase que tá vencendo mais o Corinthians. Mas historicamente o Corinthians vence mais o São Paulo, igual o Palmeiras. O Palmeiras, o São Paulo na fase do Abel Ferreira venceu muito o Palmeiras aí também. Apesar de ter as goleadas aí, né? Mas assim, é fase, né, mano? Historicamente. E aí ele voltou a falar de São Paulo, velho. Aqui eu dou uma discordada nele, tá certo? Aqui dá pra ver que ele tem uma raiva do São Paulo, tá certo? Aqui, quer ver, ó. O vídeo é grande, 5 minutos de vídeo, mas eu vou mostrar só um pouquinho pra vocês. Aqui, é o... Não é essa a minha intenção. Eu apenas digo que a história entre Corinthians e São Paulo não é de um clássico, é maldade. O que o Corinthians faz com o São Paulo é maldade. Não adianta querer me bater na rua. Não adianta ficar nervosinho, querer me ofender, me xingar. Eu tenho a história do meu lado e estou apenas contando a história. Ou estou contando a crônica de uma freguesia crônica. Porque é isso que é. É uma freguesia crônica. O São Paulo veio ao mundo para apanhar do Corinthians. Aqui ele dá uma exagerada. Vocês desempenham isso com galhardia e com maestria. Não tem como negar isso. São Paulo construiu um estádio onde coubesse a torcida do Corinthians com quem queriam rivalizar. Não sou eu que estou falando. Ex-presidente São Paulino falou isso. Isso eu não ouvi ninguém falando. Finado Marcelo Portugal Gouveia falou na mesa redonda há muitos anos. Nunca ouvi falar. Há muito tempo, aliás. Falou. Eu não lembro. Falou. São Paulo sempre olhou pro Corinthians e viu um time grande. O time da torcida grande. O time da torcida que é muito foda. E aí eu vejo São Paulino e falo assim, vocês se pegam nisso daí? Não, não é que a gente se pega nisso daí. É isso aí. O São Paulo é freguês do Corinthians em todos os campeonatos. Em todos os estádios. Percebe? Não é maldade minha. Mas tem diminuído, irmão. Até no Morumbi, principalmente no Morumbi. No Morumbi onde o Corinthians tem mais vitórias. O Corinthians tem muito mais vitórias do que o São Paulo nos jogos eliminatórios. Semifinal é tipo assim, 7-3 pro Corinthians, ou final. Semifinal é 9-2, 9-4, os números... Até tem os números, depois eu pego. Mata-mata acho que é 17. É o dobro de vitória em finais, é o dobro de vitória em semifinal, é o dobro, é sempre assim. É uma coisa assim meio vexatória. Qualquer São Paulino que tem o mínimo de vergonha na cara, quando eu ver o Corinthians, ele atravessa pro outro lado, porque não dá pra trocar ideia. Dá sim, não lógico que dá. O que o Corinthians faz com o São Paulo ao longo da história é maldade. E antes era assim, o Corinthians ganhava... O São Paulo ganhava uma coisa e ganhava 3. O São Paulo ganhava uma coisa e ganhou 2. Até que de 2000 até 2022, 2023, o Corinthians ganhou todas as eliminatórias contra o São Paulo. Todos. A ponto dos meus amigos São Paulinos desanimarem e desistirem. Baixar a cabeça e falar, é freguês mesmo. Perdeu a graça, mano. Então. Beleza, então, aqui eu discordo com ele alguma coisa. Por exemplo,
Eu acho, não sei, não é porque ali ele vai o clubismo, né, mano? Ele enaltece Corinthians e desmerece frontalmente o São Paulo. O que eu concordo com ele, beleza. O histórico é isso mesmo. Historicamente sempre foi assim. Mas o São Paulo já venceu o Campeonato Paulista 2, que eu lembro, venceu mais aí, aquele do Raí 98, do Raí 91, tá certo? O Corinthians venceu mais o São Paulo, sim, em mata-mata, concordo com ele. E essa fase de 2000 até 2022, principalmente ali, cara, principalmente ali que o Corinthians vence o São Paulo, quando o Corinthians volta da segunda divisão. Aí ali que foi, que pegou. Pegou também ali no começo dos anos 2000 ali, né? 2001, 2002. Ali que o São Paulo perde o Corinthians no Rio São Paulo, perde no Campeonato Paulista. Eu fui no Morumbi em 2004. O Corinthians foi campeão paulista em cima do São Paulo com 2-3-2. Eu fui no Morumbi no segundo jogo. Tá certo, mano? Concordo com ele, mas não é nem assim. Dá pra nós debater. Lógico que nós pode debater. Pode debater. E outra, ultimamente, nos últimos 2 anos, o São Paulo tem se dado melhor que o Corinthians. A chave tem virado. Concordo com ele assim. Por exemplo, o São Paulo, quando vai na arena, é alguma coisa que era uma síndrome lá, cara. Isso tem mudado. Isso tem mudado. O São Paulo tem perdido muito menos na arena. Se eu não me engano, a última vez que o Corinthians venceu nos últimos 5 jogos aí, o Corinthians venceu uma vez que foi na semifinal da Copa do Brasil, com 2 gols do Renato Augusto. Tá tendo muito empate lá na arena. O São Paulo nem empatava lá. Concordo com ele. Vou falar por mim, talvez pro time. O time de São Paulo, qualquer jogo era institucional. O São Paulo ia na arena, cara. E, às vezes, mano, o clima era tudo pra perder. Isso mudou. Isso mudou. Hoje, atualmente, tem mudado. Por exemplo, no último clássico mesmo, na hora que o São Paulo toma o gol do Corinthians, se fosse outras épocas, irmão, o Morumbi ia ficar quieto, nós ia ficar apavorados. Não. O São Paulo toma o gol do Corinthians 2-1, já começa, vai pra cima, faz o gol logo em seguida, o Morumbi continua e pá, ganhamos o jogo. Se fosse outras épocas, ia estar... Tem virado, o jogo tem virado. Por exemplo, o 3-1 lá do ano passado, que o São Paulo com 2 jogadores a mais, o Corinthians com 2 jogadores a menos. Se fosse outros tempos, irmão, as bolas do Corinthians lá, o Corinthians tinha feito gol mesmo. Mesmo assim, jogando mal, o Corinthians não conseguiu vencer o São Paulo. Tem mudado, mano. Tem mudado, não é assim também não. Tá certo? Essa narrativa dele, ele falando, ele fala... É como eu estivesse falando que é o Palmeiras pro São Paulo. Que é o São Paulo pro Palmeiras, né? Não é assim, né? Nem tanto assim. Ele deu exagerado. Que o São Paulo nasceu pra apanhar do Corinthians, tudo, né? Teve o... Eu lembro no Pacaembu um 5-0 em 2005. Com o Daniel Passarella. Que o São Paulo venceu o Corinthians 5-0 no Pacaembu. 5-1. O 4-0 no Morumbi com o show do Cueva. Em 2000 Aquele show do Cueva foi em 2016, um 4-0. Teve em 2004, um São Paulo e Corinthians que o Fábio Simplício fez gol de calcanhar, fez gol de letra. Tem também o jogo. Também tem mais vitória do Corinthians, sim. Tem o Corinthians, quando o Corinthians foi rebaixado. Em 2007 o São Paulo tinha um timaço, o Corinthians venceu o São Paulo. Um gol do Betão. Inesperável ali. Todo mundo sabia que o Corinthians... todo mundo achava, tinha certeza que o São Paulo ia ganhar. Tem. Então, historicamente é assim, mas tem fase que o São Paulo vai melhor, mano. Tem fase que o São Paulo vai melhor. Ali, o São Paulo de Tele Santana perdeu pro Corinthians. O primeiro título do Corinthians foi em 90. Mas também, você vai ver na fase ali, São Paulo e Corinthians em 91 com o show do Raí. Tem um São Paulo e Corinthians em 93, eu acho, cara, com o show do Cafu e do Miller. O jogo, se eu não me engano, foi 3-1 pro São Paulo. Mas, historicamente, tem... Agora, falando... que não dá pra discutir com o corintiano, tudo tem diminuído a diferença. Tá 133 vitórias pro Corinthians contra 114 do São Paulo. Mata-mata é bastante mesmo, realmente mata-mata assim, vou falar, em mata-mata o São Paulo dá muito certo com o Palmeiras, o Palmeiras dá muito certo com o Corinthians e o Corinthians dá muito certo com o São Paulo. É muito assim, em São Paulo, tá certo? Mas a gente tem diminuído essa diferença aí, velho. Ganhamos na arena, o jogo tem virado. Ganhamos na arena, quebramos um tabu. O São Paulo ficou 10 anos sem ganhar do Corinthians na Arena Itaquera, velho. Tinha época que o São Paulo só perdia. Isso é verdade, isso é história, tá certo?
Eu não lembro do Marcelo Portugal Gouveia ter falado isso. Eu não lembro, não, que construiu um Morumbi para encher o estádio igual o Corinthians. Eu não lembro. Pode ter falado. Mas do mais, mano, o que ele falou é historicamente mesmo, cara. Antes mesmo, o São Paulo, antes mesmo, ali, na época do Tite ali, cara. Porque na época do Tite, o São Paulo perde a Recopa pro Corinthians. Não teve muito tempo, porque o São Paulo chegava muito. Nos anos 2000, no começo dos anos 2000, que teve muito mata-mata Corinthians e São Paulo. 2002 teve 2002, 2003 e 2004. 2002 tem a final do Rio São Paulo. 2003 tem, se eu não me engano, ou é 2003, né? 2004 tem a final do Campeonato Paulista, ou foi 2003? Vou lembrar, eu lembro que de 2000 até 2004 ali teve bastante mata-mata de São Paulo e Corinthians, e o Corinthians realmente se levou a melhor. Tem o mata-mata de 98 que o São Paulo é campeão paulista, em 99 o Corinthians tira o São Paulo, né? Em 90 o Corinthians é campeão brasileiro em cima do São Paulo. Em 91 o São Paulo é campeão paulista em cima do Corinthians, né? Na década de 80 eu não vou lembrar. Mas é isso, mano. Cada um defende o seu, tá certo? O Corinthians tá seco pra pegar o São Paulo. Valeu, tamo junto, é nóis. Por exemplo, não gostaria de pegar o Corinthians. Eu, por exemplo, mano, fosse pra mim, eu não quero pegar Corinthians e Palmeiras em fase decisiva, fase mata-mata, não. Eu prefiro pegar outros times, irmão. Eu não prefiro, não. Você prefere, louco, pegar Corinthians ou eu? Não. Fosse pra mim pegar o Mirassol, o Red Bull Bragantino, até o Santos. Eu prefiro pegar o Santos numa fase de mata-mata que Corinthians e Palmeiras. Prefiro. Tem gente que prefere, não, quero pegar. Eu não. Prefiro correr desses caras. Se tiver que pegar, beleza. Mas se for pra me escolher, pegar o Mirassol, o Red Bull Bragantino, Santos, Corinthians ou Palmeiras na final de Campeonato Paulista. Tira Corinthians e Palmeiras. Eu prefiro os três. Prefiro Red Bull Bragantino, Mirassol, Santos, Corinthians e Palmeiras. Eu prefiro. Só se tiver que pegar mesmo. Mas não adianta corintiano falar que não ligou para as derrotas, que ligou sim. Corintiano não gosta de perder pro São Paulo, não. Eles perderam duas. Então, por isso que o corintiano, eu acho que hoje talvez o corintiano está querendo pegar mais o São Paulo na final do que o Palmeiras.